Pessoal, boa noite a todos, colegas, amigos, amigas da comunidade geotécnica brasileira, colegas associados à ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. É um prazer e um privilégio estar com vocês aqui nesta noite de hoje para um dos mais tradicionais eventos brasileiros promovidos pela nossa associação. Eu me refiro à palestra Milton Vargas. Como diriam os nossos amigos portugueses, a lição Milton Vargas. Tá? E eu tenho certeza que nessa noite a lição se aplica porque nós teremos muito a aprender com o nosso palestrante. A palestra Milton Vargas, ela tem um caráter prático e o tema da palestra deve ser de abrangência nacional e considerar exemplos de grandes obras, novas tecnologias e aplicações geotécnicas. Portanto, é uma palestra focada na prática de engenharia. A palestra, o objetivo dela é promover o interesse e a participação dos nossos associados e da nossa comunidade em assuntos geotécnicos. A palestra terá uma duração em torno de 60 a 90 minutos. O nosso palestrante diz que vai usar em torno de 1 hora e será seguida por um período de perguntas e discussões de 15 a 30 minutos. Portanto, eu já convido a todos para que, durante a palestra, acessem o chat, façam as suas perguntas, que o nosso palestrante, no final da sua manifestação, terá a oportunidade de discutir o tema conosco. Na verdade, o palestrante é uma pessoa conhecida, muito conhecida, da comunidade geotécnica brasileira, seja ela profissional, seja ela acadêmica, é uma pessoa conhecida e reconhecida pela sua capacidade profissional. Eu me refiro ao colega, amigo Luiz Edmundo Prado de Campos. O Luiz Edmundo não precisaria ser apresentado, né, conhecido de todos nós, mas eu vou apenas mencionar alguns aspectos importantes do seu currículo profissional. Ele é formado na Universidade Federal da Bahia e tem um mestrado em geotecnia na PUC do Rio de Janeiro, onde eu tive o privilégio de conviver com ele e concluímos o mestrado juntos. Ele é professor titular aposentado de Mecânica dos Solos, Instrumentação e Estabilidade de taludes pela Universidade Federal da Bahia. Foi diretor da Escola Politécnica dessa universidade, presidente do Núcleo Bahia da ABMS, presidente do Conselho Deliberativo da Escola Politécnica da Bahia, presidente do CREA da Bahia, conselheiro do Instituto Evaldo Lodge, da Federação das Indústrias daquele estado, diretor acadêmico da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Atualmente, Luiz Edmundo é sócio-administrador da LEPC Consultoria Geotécnica, atuando na área de estabilidade de taludes, barragens, pavimentação e fundações. Recebeu a Medalha da Defesa Civil Nacional e homenagem da Defesa Civil de Salvador, sendo engenheiro voluntário. Luiz Edmundo, é um prazer enorme termos essa oportunidade de trocar experiências contigo. Eu gostaria de agradecer, em nome da atual diretoria da ABMS, o teu convite para proferir essa importante palestra na nossa associação. Por favor, o tempo é teu. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Fiquei muito feliz, Fernando, quando fui comunicado a minha indicação para essa palestra Milton Vargas, uma palestra muito importante para a ABMS, né? E fiquei muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado à ABMS por essa indicação. Eu espero que faça uma apresentação que eleve o nome da ABMS, né, mais uma vez, tá? Você me falou dessa palestra, li o documento também, então vou fazer uma apresentação inicialmente para motivar algumas pessoas numa área que
Andei olhando as 17 palestras anteriores e não vi nada de contenções, aí preferi trabalhar nessa área onde eu me sinto mais confortável até, né? Então, vou aqui inicializar aqui meu tempo e peço aí para o pessoal para colocar a apresentação, tá? Então, o Fernando já falou da palestra Milton Vargas, da BMS, que visa a divulgar assuntos da geotecnia e motivar pessoas para que sigam a área de geotecnia, como também os que já estão na própria BMS. Tá? O Milton Vargas, eu tirei isso do Instituto de Estudos Avançados da USP, algumas informações sobre Milton Vargas, para aqueles que não conheceram, principalmente os mais novos, né? Ele foi um professor da parte de mecânica dos solos, foi filósofo também, escritor, começou como no IPT em 1938 e se aposentou em 1988. Ele foi engenheiro e professor também na mecânica dos solos, e quando eu já conheci o professor Milton Vargas, tinha uma experiência grande nessa parte aí, comecei a ter essa experiência na parte de mecânica dos solos, mas fiquei muito surpreso quando conversava muito com ele na parte de filosofia e a parte mais de introdução à engenharia que ele gostava de lecionar. Tá? Vou botar um outro ponto. Segundo aqui, eu botei aqui o Wikipedia, né? Milton Vargas nasceu em 17 de fevereiro de 1914 e faleceu no dia, aqui eles botam no dia 12, mas acredito que tenha sido no dia 11 de maio de 2011, conforme lá o site anterior da USP, tá? Foi um filósofo, engenheiro eletricista e engenheiro civil, né, especializado em mecânica dos solos. Participou em diversos projetos, né, fundou a Temag Engenharia. Na sua carreira, ele começou como pesquisador do IPT em 1938, um dos pioneiros a lecionar mecânica do solo no Brasil em 1940, um dos fundadores da BMS em 1950 e foi o seu primeiro presidente até 1952. E foi o primeiro vice-presidente da Internacional Sociedade de Mecânica do Solo para a América do Sul em 1953. A sua formação, ele começou como engenheiro eletricista em 38, depois engenheiro civil em 41, foi para a Universidade de Harvard em 1946, terminando seu mestrado, professor catedrático da USP em 1952 e professor emérito em 1988. Né? Nas suas publicações tem o tradicional que nós estudamos, muitos de nós estudamos pelo livro de Milton Vargas de Mecânica dos Solos, né, onde foi o ganhador até do Prêmio Jabuti. Né? Tem também publicações de Verdade e Ciência, Metodologia de Pesquisa Tecnológica e diversos outros aí. O Centro Acadêmico de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP leva o seu nome em homenagem. Tá? E prêmios, ele recebeu o Prêmio Terzag da BMS em 1966, em 78 o Jabuti, tá? Em 88 o Prêmio Eminente Engenheiro do Ano pelo Instituto de Engenharia, em 2007 a Medalha de Conhecimento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Tá? Buscando na internet, eu achei diversas homenagens aí do Milton Vargas pela BMS, no canal da BMS 2009, que vocês podem dar um link aí, botar o celular nesses links ou procurar no YouTube, que vocês vão ver e conhecer um pouco da história desse grande profissional, esse grande professor e engenheiro de mecânica dos solos. Aqui estão as diversas palestras que de 2005 a 2010 ela levou o nome de Palestra BMS, né, que começou com o Schneider, depois N. Palmeira, Sandrone, Arsênio e Coutinho, e a partir de 2011 ela levou o nome de Palestra Milton Vargas, que vai até hoje da BMS, começou com Nelson Aoki, André Assis, Luciano de Moraes, Maria Eugênia, Romero, Danziger, Luciano Decour, Valdemar Xixi, Jucá, Bernadette Danziger e Alberto Saião, que foi o último no ano passado. Tá? Eu vou abordar nessa palestra de contenções e aplicações. Os assuntos vão ser... Vou fazer um breve relato de fatores condicionantes na estabilidade, para aqueles que não têm o conhecimento na parte de taludes, falar um pouco de empuxos, soluções de estabilização, e o foco principal vai ser contenções e tipo de aplicações.
Vou falar rapidamente aqui. Aqui é mostrando uma visão de diversas cidades, aqui é Salvador, né, que a gente observa que só muda de endereço, né? A cidade toda é uma cidade, as cidades são ocupadas de uma forma desordenada, em ocupação, principalmente aquelas em encostas, quando não estão encostas em plano, sem problema de alagamento, né? Diversas visões aí aéreas de Salvador, mostrando diversos problemas de deslizamento de terra, né, com plantação de bananeira também naquela região, e a gente pode observar aí que muitos dos problemas são localizados em função até de esgotamento de águas pluviais. Essa foto não está muito boa, mas essa foto eu tirei no início de uma ocupação das encostas aqui de Salvador, onde dá para mostrar como é que a população começa a ocupar de uma forma desordenada, onde faz um corte no talude, pega essa terra solta e joga para o lado de jusante, né? E constrói a casa desse jeito e vai crescendo horizontalmente para um lado para o outro, e quando atinge o vizinho começa a crescer verticalmente, batendo lajes uma em cima da outra, né? Então a gente dá para ver a condição precária e meia encosta que essas casas são construídas, que depois tem os problemas de escorregamento quando elas estão. Aqui, diferente daquela parte da baixa renda, nós temos aqui na alta renda, isso aqui num bairro mais nobre aqui de Salvador, onde as pessoas fazem corte no solo quase que vertical, o nosso solo aqui residual do granulito, com edificações aqui em cima de 4 pavimentos. Outro corte com um prédio aqui em cima de 16 pavimentos, e o pessoal faz esses cortes nesse material que, quando está não saturado, tem uma boa resistência, mas quando absorve água, ele perde muito a resistência. Uma outra visão que nós temos muitos problemas aqui na nossa cidade é um problema de antigas pedreiras, que o pessoal, para tirar essa pedra aqui de baixo, tem essa parte de cima que o pessoal da mineração chama de o estéreo, né, desse material aqui que precisa retirar essa camada de solo e faz cortes quase que verticais. Então vocês estão vendo aqui uma antiga pedreira, e dá para ver aqui a vegetação como está aí bastante verde, mostrando que está sendo alimentada por esgoto caindo nesses locais, tá? Aqui é uma outra visão também de uma antiga pedreira e as edificações em volta, e aqui até com o pessoal jogando lixo nessa região que vai atingir aqui nessa parte de baixo, como essa outra parte aqui também. Tá? Aqui é um outro ponto onde dá para observar a quantidade de tubos, por não ter um sistema de coleta de águas pluviais, são jogados diretamente na encosta, e esses tubos geralmente provocam um deslizamento de terra, né? Essa parte aqui, o elevador Lacerda, existiu um problema na edificação, essa contenção aqui caiu, e vocês estão vendo aqui a sapata está aérea, né? A sapata está puxando o pilar, ao invés de estar segurando o pilar. Uma condição precária. E isso também acontece na Zona Nobre, daquela mesma que eu mostrei para vocês anteriormente, agora para o outro lado, para o lado aqui da Baía de Todos os Santos, né? Onde prédios constroem aqui com suas piscinas sobre a Baía de Todos os Santos. Aqui tem um teleférico para ter acesso aqui à piscina desses prédios no Corredor da Vitória, e também mostrando que tem deslizamento de terra nessas lonas pretas aqui, também nesses lugares mais nobres da cidade. Então, é tanto na parte pobre quanto na parte rica, né? Os fatores que condicionantes, eu excluí os fatores geológicos que dependem de cada lugar, eu botei aqui como carregamento vertical, descarregamento lateral e a elevação da pressão neutra ou a saturação. E aqui a gente vai mostrar um estado de tensões iniciais numa encosta, onde eu tenho aqui o estado de tensões, a tensão vertical atuando aqui, que eu vou representar no círculo de Mohr nessa parte, a tensão horizontal atuando aqui, que eu vou representar no círculo de Mohr, e fazendo um ensaio de laboratório, a gente obtém a envoltória de resistência, no qual mostra que, a princípio, o estado de tensões está afastado do círculo de ruptura. Então, nós vamos ver como é que nós podemos atingir esse círculo de ruptura de uma forma simplificada, tá? O carregamento vertical seria construir uma edificação na parte superior disso aqui, onde eu teria um aumento basicamente de tensão vertical. Existe um aumento de tensão horizontal também, mas eu acabei desprezando ele, né, só para apresentar mais a forma didática. Então eu posso romper onde o círculo atinge a superfície, a envoltória de ruptura, através de um carregamento vertical. Um descarregamento lateral seria o processo de eu escavar, que é esse que nós vamos estudar no nosso trabalho aqui, nossa apresentação, tá? Eu promovendo uma escavação, eu vou promover um alívio de tensões, e a tensão vertical fica mais ou menos constante, a tensão horizontal decresce, podendo tocar, né, a envoltória de ruptura. A elevação da pressão neutra se dá
com a subida do nível de água. Então, o nível de água sobe e o círculo, como a pressão neutra atua nas duas direções, tanto na vertical quanto na horizontal, de igual valor, o círculo corre para a origem, né, atingindo a superfície de ruptura. E também um caso que acontece muito na cidade de Salvador, em muitos lugares aqui do Brasil, é o caso da saturação. No caso da saturação, quase que as tensões permanecem constantes, mas há um avanço de uma frente de umedecimento, onde a envoltória é que volta. Vou voltar aqui, a envoltória está nessa parte, então tem uma perda da coesão aparente, onde faz com que essa envoltória pode atingir o círculo, provocando uma ruptura. Tá? Vou relembrar aqui a parte de empuxo, onde a gente tem esse empuxo aqui que eu mostrei anteriormente, né? Onde o solo vai de encontro à parte escavada, então a gente chama isso aqui de um empuxo ativo, o solo está ativo, e o máximo valor que eu posso ter, o menor valor que eu posso ter é esse aqui. Se eu não consigo ter um valor menor do que esse, porque senão eu teria ultrapassando a minha envoltória de resistência e o material já teria rompido. Uma outra situação seria um caso de um carregamento, né, o solo, a contenção estando ativa e o solo passivo. Isso geralmente acontece do lado de cá, desse lado da contenção, onde a contenção vai se deslocar para a esquerda. Então, eu tenho aqui uma ruptura pelo passivo, que ele tem que sair dessa situação aqui da tensão horizontal, crescer e até para o lado de cá, onde tem um valor muito grande e, consequentemente, uma deformação muito grande, que depois a gente vai ter que fazer considerações para essas situações. Aqui tem um terreno onde a gente, relembrando aí da mecânica dos solos, a gente tem aqui a distribuição de empuxo de tensões horizontais, né, onde a tensão vertical vai ser gama-H e a tensão horizontal vai ser um valor do coeficiente de empuxo K0, né, multiplicado por gama-H. Então, a gente está vendo aqui que o K0 a gente pode estimar geralmente pela fórmula de Jacqui, que o K0 seria 1 menos seno de φ. Para φ de 30 graus, daria aproximadamente um K0 de meio. Tá? Agora a gente vai ter aqui as tensões verticais, tá? E eu vou ter agora uma escavação. No momento que eu promovo essa escavação, minha tensão horizontal, né, ativa, que é aquela parte que vai até tangenciar, ele vai ser a tensão vertical multiplicado pelo KA. E o coeficiente, a tensão passiva, vai ser a tensão vertical multiplicado pelo KP. Se eu utilizar Rankine, estou usando Rankine por uma coisa mais tradicional, a gente não tem mais significado de utilizar Rankine, a gente teria o valor de KA igual a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2, que para φ de 30 graus seria aproximadamente 1/3, né, que o pessoal usa muito, principalmente o pessoal de estruturas. Já do lado de cá, eu teria atuando um passivo, do lado esquerdo, já que essa contenção está se deslocando para o lado esquerdo, onde o coeficiente de empuxo passivo seria uma tensão vertical, não essa aqui, mas uma tensão vertical desse lado, tá? Multiplicado pelo coeficiente de empuxo passivo, que seria igual a tangente ao quadrado de 45 mais φ sobre 2. Para um φ de 30 graus, isso aqui daria 3, né? Então, o empuxo passivo é o inverso do empuxo ativo. Aqui a gente tem o valor da tensão, né, que vai estar atuando, que vai ser o empuxo vai ser essa área aqui dessa figura, tá? E o empuxo passivo vai ser esse outro que está atuando do lado de cá. Então, se esse valor aqui é um valor da tensão horizontal, σV vezes KA, se eu multiplicar por essa altura, né, e dividir por 2, eu tenho a área e, consequentemente, o empuxo. Algumas informações importantes para quem usa Rankine, né? Então, o Rankine, ele considera um terrapleno horizontal, o terrapleno aqui está horizontal, tem uma adaptação na forma de Rankine para um terrapleno inclinado, no máximo do valor de φ, né? Não pode ter atrito solo-muro, aqui nesse solo-muro ele desconsidera, e tem que ter um tardóide vertical. Então, nesse caso aqui, o tardóide não é vertical, e se a gente adotar o cálculo do empuxo de Rankine sem adotar que essa parte aqui, como o tardóide é vertical, o muro é constituído por essa parte de que vai ser de alvenaria de pedra ou de qualquer outro material, mais essa parte aqui de trás, né, com o próprio solo. E se a gente deixar de considerar essa parte de solo, que eu vejo muita gente não considerando, você vai fazer um muro maior do que necessário, porque não considerou esse peso que valeria a pena, tá? Então, está aí a tensão que a gente deveria fazer um muro incorporando essas duas partes, caso use Rankine. A outra coisa também interessante, que eu vi outro dia numa obra, é que o calculista
para verificar a estabilidade, né? Bom até a gente falar isso, que não se dimensiona muro de arrimo, a gente adota uma seção e verifica a estabilidade. Ele fez esse processo para facilitar suas contas e representou desse jeito. E no campo o pessoal teve um trabalho enorme de fazer um muro com essa declividade, que é uma grande desvantagem de fazer isso, tá? Teve que botar guias, botar o carpinteiro para poder fazer isso, não valia a pena. Então, o que é ideal para você fazer nessa parte dos cálculos, tudo bem, mas no detalhe executivo você faz ele em degraus, tá? Vai fazendo aqui em degraus, porque você passa a contar com atrito solo-solo e não mais atrito solo-muro. Influência do nível de água, né? Então, eu considerei aqui o nível de água extremo, lá no nível na parte superior. Então, eu tenho aqui a tensão vertical, como o γ-sat vezes H, tá? A gente vai ter aqui a pressão neutra, multiplicado pelo o gama da água vezes a altura da contenção, H vai ser essa altura aqui da contenção, né? E a tensão efetiva vai ser um menos o outro, então o gama sub, que é o γ-sat menos o gama da água, multiplicado pelo H. Tá? Então, está aqui a tensão efetiva vertical, que multiplicado pelo κA vai ter tensão efetiva horizontal. Tá? E essa tensão efetiva horizontal, somado com a pressão neutra, vai dar a tensão total horizontal. Então, vocês dão para observar como aumenta muito quando a gente considera a água aqui atrás, que fica parecendo como se fosse um barramento. Eu estou fazendo uma contenção, estou fazendo uma barragem, e o que nós vamos fazer de todo possível é tirar essa água de trás da contenção para dimensionar a estrutura de contenção para situações mais favoráveis e não com um valor tão grande de empuxo de terra. Tá? Aqui tem um exemplo de drenos. O ideal é que a gente colocasse um colchão de areia atrás e aqui do lado saindo barbacãs, buzinote, né, ou agulheiros, como qualquer um que chama. Mas o que a gente observa muito que o pessoal faz na prática é alguma coisa desse tipo, tá? Que bota um tubo com uma brita envolvida com geotexto nos pontos de cada drenagem do barbacão, agulheiro ou buzinote. Então, isso aqui é desaconselhável, porque você não tem como dizer a água que tem um buraquinho para sair ali. Então, isso aqui derruba muito muro. Então, a gente vê muito muro com esses agulheiros, barbacãs e buzinotes secos, sem sair água, né? Muito em função até dessa forma indevida de colocar o material, né? A influência da coesão, então a gente tem aqui a tensão horizontal, já estou representando agora as tensões horizontais, seja ela pelo ativo, seja ela pelo passivo. Quando eu tenho a influência da coesão, essa envoltória corre para a esquerda um valor de 2C raiz de κA, tá? Então, as tensões diminuem e aqui a gente vai ter valores, e quando é na parte passiva, ele vai aumentar de 2C raiz de κA, tá? Então, a gente tem aqui a situação, onde tem aqui a altura H, tem aqui o material sem coesão, né, onde o empuxo vai ser calculado como um meio, vai ser essa área, né, que vai estar com κA gama vertical, a tensão vertical, que é gama vezes H, né, isso aqui multiplicado por um meio para achar a área dessa figura. Quando o solo tem coesão, essa envoltória corre para a esquerda de um valor de 2C raiz de κA, e nesse ponto aqui é um ponto onde a tensão horizontal é zero, não é onde o empuxo é zero. A tensão horizontal é zero nesse ponto. Onde é que o empuxo vai ser zero? Vai ser o rebatimento dessa parte que é negativa para essa parte de baixo. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto que o empuxo aqui é zero. Uma parte negativa de igual valor positivo dá o valor total aqui zero, então eu teria que conter essa parte aqui para baixo, tá? Teoricamente. Mas como o solo não resiste à tração, quando eu tenho esse valor aqui negativo, isso aqui vai trincar. Então, eu não poderia considerar essa parcela negativa aqui para compensar com a positiva, já que vai haver uma trinca e vai perder esse valor. Tá? Então, o empuxo poderia contar com uma parte desse triângulo aqui na parte inferior, mas na realidade o que muitas vezes se coloca é alguma coisa desse tipo, tá? Pega esse valor aqui da tensão menor e liga com essa parte de cima para calcular esse empuxo atuando nessa parte, tá? Então, com isso, eu dei uma introdução para vocês aí de todos os pontos, onde nós vamos agora começar em contenções, né? Então, as contenções, vamos imaginar aqui a contenção, quando eu faço uma escavação, eu tenho aqui, aparece um esforço aqui, um empuxo, onde eu botando aqui um peso
para segurar isso, ele vai ter aqui esse peso, e a resultante desse peso com esse empuxo vai me dar uma força aqui inclinada, né? E essa força inclinada eu tenho que depois estudar a estabilidade desse bloco para essa força inclinada. Vai aparecer também um lado de cá, o impulso passivo, que muitas vezes a gente desconsidera, tá? Eu até considerava anteriormente disso aqui, até que quando eu fiz um projeto de uma contenção, o pessoal escavou aqui para passar uma tubulação e deixou o muro sem fundação, sem essa parte embutida, né? A partir daí eu nunca mais fiz em obras de cidade esse embutimento, porque pode acontecer essa escavação, tá? As verificações de estabilidade, a gente tem que verificar contra o deslizamento, o material não pode deslizar, o material não pode tombar, tá? O material não pode afundar por problema de capacidade de carga. Essas três aqui, as pessoas costumam estudar isso aqui em estática das construções, mas, infelizmente, essa parte de estabilidade global aqui, envolvendo a contenção, o pessoal não usa em fundações, já que as fundações, estabilidade talúdio não é dado no curso básico de mecânica do solo. As contenções esbeltas, a gente vai ver a mesma coisa, né? Aqui de um desnível, só que vai ser uma contenção muito mais fina. Por exemplo, eu vou ter um empuxo e vou ter que segurar com alguma coisa aqui, né? Como se fosse aqui uma estaca-prancha, onde eu vou ter que segurar essa parte para dar um engastamento dessa parte superior aqui, tá? Então, a gente vai colocando essa parte, e a pergunta que eu tenho é qual o comprimento dessa ficha? Essa ficha, geralmente, ela é da ordem de 1 a 2 vezes a altura de contenção, tá? Mas eu posso ir reduzindo essa ficha à medida que eu coloco ou estroncas ou tirantes aqui em cima. Então, vou botando aqui estroncas, vou diminuindo. Então, a gente pode dizer que uma escavação estroncada ou uma cortina tirantada é uma estaca-prancha cotó, sem ficha. Alguns exemplos aqui, quando a estrutura está livre, sem tirante, muito utilizado em obras portuárias, né? A gente vai calcular uma distribuição ainda desse jeito. Quando tem um tirante, vai vir uma distribuição dessa outra forma, né? E quando é uma escavação com múltiplos apoios, se tem uma distribuição, às vezes até no caso de areia, retangular, ao invés daquela distribuição triangular que a gente tinha visto anteriormente. Existem algumas sugestões aqui para distribuições, e isso foram medidos depois em escavações estroncadas de algumas obras, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, né, dizendo que a analogia que eu faço é como se fosse estacionar um carro numa ladeira. Eu sempre coloco isso. Então, tem um carro aqui numa ladeira, que se o terreno for muito bom, o solo competente ou rocha, eu posso fazer em qualquer declividade disso aqui, até mesmo vertical, né? Posso também ter um problema de uma redução da pressão neutra, um rebaixamento do nível de água. Eu posso considerar isso como sendo aplicando uma primeira ou uma ré, onde eu freio o carro através de um freio interno, uma engrenagem que não é o freio adequado como um freio de mão, tá? Então, a gente melhora as propriedades do freio do carro sem fazer nenhum tipo de obra que seria rebaixar o nível de água. Eu rebaixando o nível de água, eu aumento a resistência do solo, tá? Uma conformação geométrica seria eu perguntar qual é a declividade que eu posso parar o meu carro, tá? Então, meu carro tem um freio de mão, mas o freio de mão não é tão bom. Então, eu pergunto qual é a declividade que eu vou parar esse carro para que ele não possa escorregar, né? A contenção de gravidade, a contenção de peso. Então, o que eu vou fazer é colocar um peso para que ele não possa tombar, ele não possa deslizar, ele não afunde e não tenha uma ruptura global, tá? Tem uma solução de estaca-prancha, que é parar um carro com aqueles piquetes muito comum em estacionamento de shopping center, né, ou de alguns lugares, e a gente tem que saber quanto eu tenho que cravar isso aqui para na hora que eu encostar, isso aqui não arrancar, tá? E o final, chega na parte das estroncadas, eu apoiar ele em alguma coisa cá na frente, para ele não ir, e no caso de uma cortina tirantada, eu amarrar uma corda em alguma coisa para cá para segurar o material. Então, a gente vendo essa parte de parar um carro na ladeira, sempre costumo falar isso nas minhas aulas, eu tenho um tipo de contenções. Então, vamos ver os tipos de contenções. As contenções robustas ou de gravidade, né? A gente pode pensar no muro de arrimo, o muro de alvenaria de pedra, o cantilever, os gabiões, pneus, sacos, jet ground, terra armada, geotexto, que é o solo envelopado, a geogrelha e o solo grampeado, tá? Então, o muro de arrimo de alvenaria de pedra, eu geralmente tenho uma base aqui da ordem de 1/3 a metade da altura,
tá, dessa altura de contenção e tenho que fazer aqui atrás um sistema drenante. Eu sempre boto essa saliência aqui do lado de fora, já que eu vou fazer uma estabilidade onde eu preciso ter braços de alavanca do peso para aumentar o momento estabilizador. Tá? Alguns exemplos aí de drenagem, e vocês podem observar, se não observar ainda, que é difícil até ter esses drenos, esses barbacães saindo água. Tá? O muro de cantilever, o muro de flexão, é um muro que vai ser uma cantoneira, né? Na realidade, o que você vai ter aqui essa cantoneira e tem que armar ele aqui para suportar esse balanço, para ele não quebrar. E, na realidade, a gente considera essa parte aqui de terra como parte do muro também, né? Utilizando para isso a teoria de Rankine. Tá? Se eu for utilizar a teoria de Coulomb ou qualquer outra, já vou ter o muro inclinado. E é interessante sempre lembrar que as pessoas, às vezes, pensam que deveria colocar esse dente do lado de cá, porque aumentaria o empuxo passivo dessa parte. Mas quando você bota o dente desse lado, a sua base ela passa a ser inclinada e ela fica mais próxima da perpendicularidade do empuxo. Então você tem melhor coeficiente de segurança contra o deslizamento, já que você está com ele, o empuxo quase que perpendicular à base. Tá? Alguns exemplos aqui do material, e tem muita gente construindo em alguns lugares aí com muro de blocos de cimentos, né? Dessa forma que eu tenho alguns comentários para fazer posteriormente, né? Eu devo ter cuidado com isso, porque eu vou mostrar para vocês um caso. O muro cantilever não necessariamente precisa ser contínuo. Vocês estão vendo aqui que tem diversas verticais e aqui tem placas de concreto jogando esse esforço do empuxo para essas colunas do muro cantilever. Aqui tem os muros de pneus, né? Aqui o pessoal da PUC trabalhou muito nessa parte, o professor Luciano trabalhou nessa parte quando eu trouxe do Canadá, né? E aqui alguns exemplos de muros de pneus, né? Feitos lá no Rio de Janeiro. Muros com sacos, tem aqui exemplos de muros feitos com sacos, né? Essa aqui é uma obra, as duas são obras permanentes, tá? Essa aqui eu vou discutir com vocês posteriormente sobre o que aconteceu com o problema de fazer o muro de sacos com essa situação. Aqui é um outro problema de muros com sacos, e quando ele vai ser uma obra permanente e não vai ter revestimento, a gente geralmente faz com solo cimento, porque esse geotexto ele apodrece depois com o tempo, com a luz do sol, os raios ultravioletas, e aí acaba perdendo. Então ele funciona apenas como uma forma, né, inicialmente, e depois a gente tem Esse é uma outra forma parecida com aquele dali do Bolsa Secreto, né? Aqui o gabião, mostrando para vocês a deformação do gabião. O gabião é uma estrutura que eu particularmente gosto muito dele. Agora tem alguns problemas, porque às vezes o pessoal corta a tela e roubam as pedras, tá? A grande vantagem dele é que ele é totalmente drenante, né? Então não precisa botar aqueles barbacãs, porque ele é cheio de barbacã, de buzinote ou agulheiros, tá? O que a gente tem que ter cuidado aqui para botar essa tela aqui, que vai confinar as pedras que vão estar dentro das caixas, é que eu tenho que botar um geotexto atrás ou um filtro de areia, e às vezes a gente não faz um estudo para ver se o solo é autofiltrante. Então, o que eu tenho encontrado em alguns problemas de gabião é que a água percola e chega no filtro, no geotexto, ele para como se fosse um filtro de cozinha, né, que a gente usa na cozinha quando o tanque está sujo. Ele vai tamponar e a gente não tem... É uma estrutura bem interessante. Tem o crib wall, que são as fogueiras, né? Exemplo de alguns crib walls. Temos a terra armada, que é uma placa de concreto que chama-se de escamas, com as tiras. Então, o bloco, a contenção é tudo isso aqui, esse solo armado, né? E esse comprimento da fita é da ordem de 80% da altura de contenção, né? Então, a terra armada desenvolveu esse processo. Aqui tem um exemplo dela, dessas fitas, elas são com as saliências, para que você, quando puxar a fita, você tenha o solo aqui no meio e fique o atrito solo-solo e não atrito solo-fita. Aqui tem um exemplo como elas são presas, tá? Em cada camada, um exemplo da execução, e aqui um exemplo das escamas na face, né? Algumas vistas aí de... O solo envelopado, eu acredito, seja uma evolução aí da terra armada fugindo da patente. Com o geotexto começou a se desenvolver solos, né, envelopado, utilizando, ao invés daquelas fitas, o geotexto inicialmente com formato de J, né, ali.
Não aconselho a vocês utilizarem essa espessura aqui muito grande, porque essa espessura muito grande você vai precisar de um bom escoramento para garantir a verticalidade. Vou mostrar a vocês depois um caso que ficou bem ruinzinho disso aí, tá? Então, aqui está o processo construtivo do solo e aqui no final, tá? Alguns exemplos aí de solo envelopado com a face muito bem feita, né? Muito bem. Muitas vezes as pessoas colocam até sacos aqui atrás para garantir melhor essa parte, porque você não pode encostar o compactador aqui, senão vai esbojar, tá? Em função desse problema das faces, apareceu aí os muros terrais, que são com os blocos, né, de cimento, e atrás as grelhas, né? Agora não mais utilizando o geotexto, usando a geogrelha, que é melhor do que o geotexto, porque o geotexto é um elemento de separação de uma camada com a outra, e no caso da geogrelha você tem os vazios aqui que faz o contato de a camada de baixo com a camada de cima, né? Alguns exemplos de blocos aí para a construção, né? Do mesmo princípio, e aí temos a terra mesh, que é o gabião utilizado na face e depois com as telas aqui dentro, né, parecendo um solo envelopado ou uma terra armada, né, o mesmo princípio, onde geralmente a base é daquela ordem que eu falei para vocês, de 80% da altura. Tá? Alguns exemplos do terrae, né? E o solo grampeado, eu falei uma vez isso para o Enio, ele disse, mas Luiz, isso não é bem assim não, mas eu costumo apresentar pela quantidade dos grampos que estão tendo hoje em dia, tá? Eu considero que ele é semelhante a uma terra armada. A diferença da terra armada é que as fitas são colocadas durante a construção de um aterro. E aqui vocês estão vendo a primeira solução que estou apresentando, onde ele é construído de cima para baixo. Todas as outras foram construídas de baixo para cima, tá? Então, os grampos são colocados aqui e, no final, eu tenho esse bloco armado parecendo com a terra armada, tá? Ele não é igual o dado, mas a gente pode, a princípio, nesse momento, imaginar que eu posso considerar esse ponto. Algumas pessoas pensam que o solo grampeado é tipo uma cortina tirantada. Não é. Os tirantes são passivos, ou seja, eles não são protendidos. É feito um furo, geralmente com 15 graus aqui de declividade, para poder encher a bainha, encher esse furo, porque se você fizer horizontal, a cauda vai sair. Então você coloca isso, depois coloca o grampo, tá? E depois em alguns deles dão injeções, outros não. Aqui tem um exemplo da construção deles, e eu brinco sempre que esse cara é o cara que faz o controle, porque o fator aquecimento está na mão desse cara, né? Vem aqui o material com cimento, areia com cimento e pedrisco, e esse cara bota água aqui. Então é uma coisa interessante. Aqui só lembrando para vocês também, eu não sei por que no solo grampeado eu coloco essas cabeças assim tão grandes, porque não há necessidade dessas cabeças tão grandes. Eu acho que no início era para confundir um pouco, para imaginar que fosse uma cortina tirantada, tá? Aqui está um exemplo aí que o George da Solotract me forneceu essas fotos, que é como ele é feito o processo, né? Ele é feito em damas, né? Você faz aqui uma escavação, prepara todo, bota o grampo e deixa essa parte aqui do lado. É o mesmo princípio da cortina tirantada que eu vou mostrar para vocês mais lá à frente, né? Então faz um sim, um não, depois vem que fez essa parte, prepara essa parte, arranca essa parte aqui, termina a horizontal, vai para a vertical de baixo e assim sucessivamente descendo, tá? Alguns exemplos aqui de solo grampeado, aqui embaixo com a cortina tirantada, e aqui um solo grampeado verde, né, onde usa a face, ao invés do concreto projetado, de cimento, uma parte verde que tem uma tela aqui que segura o material. O jet grout também coloquei numa relação que é você injetar uma calda de cimento a alta pressão, aproximadamente 200 kg por centímetro quadrado, que ele vai cortar o solo e vai fazer uma mistura de uma coluna de solo-cimento. Aqui vocês estão vendo o exemplo do bico, como é que ele está fazendo. E aqui algumas obras no final que pode funcionar como uma contenção ou anteparo, né, para nível de água, tá? As contenções esbeltas, aí acabamos as contenções robustas, vamos para contenções esbeltas. Nas contenções esbeltas a gente pode ter as estacas-pranchas, as estacas justapostas, as estacas secantes, as paredes de diafragma, as escavações estroncadas e as cortinas atirantadas. No caso aqui
da necessidade de fazer essa contenção esbelta, ela não vai segurar pelo peso próprio dela, que ela não tem, né? Eu vou ter um empuxo e eu vou ter que segurar, como mostrei para vocês, através de um engastamento, entre aspas, né, desse material aqui embaixo, que a gente chama isso aqui de ficha. O comprimento dessa ficha é da ordem de 1 a 2 vezes a altura de contenção. Tá? E à medida que eu vou, como eu já apresentei também para vocês, à medida que eu vou colocando o escoramento aqui em cima, aqui, vamos imaginar que aqui antigamente era uma viga em balanço, né? Eu posso imaginar que é uma viga em balanço, e à medida que eu vou botando o escoramento, eu vou diminuindo a ficha e o esforço da ficha até que chega o ponto onde não há necessidade de ficha. Né? E a gente vai ver que essa solução está sendo bastante utilizada atualmente, onde as pessoas fazem uma estaca aqui, geralmente secante ou qualquer outro tipo de tubulão, e vai atirantando por parte que vai descendo, até que chega o ponto onde não precisa mais de ficha. Aqui vocês estão vendo o caso da estaca-prancha, que tem sido utilizado muito pouco na cidade, né? Antigamente era muito comum a gente encontrar isso para escavações na cidade, mas hoje, em função aí da pressão popular, tem sido feito muito mais para instalar tubulações enterradas com furos direcionais do que essas escavações em estaca-prancha. Tá? As estacas justapostas, elas são feitas de forma que você faz essa primeira estaca aqui, depois faz as duas do lado e bota a ferragem, isso aqui fica com uma cunha, né, trabalhando nessa parte, e você consegue colocar. As escavações estroncadas, vocês estão vendo aqui alguns exemplos, né, de você colocando as estroncas aqui para segurar, agora só que atrapalha bastante a execução, né, mas ela facilita, porque você não precisa de ficha. Tá? Alguns exemplos aqui, que você às vezes tem uma combinação das duas soluções, uma parte de ficha, né? Aqui tem uma parte de parede de diafragma, né, da escavação, aí, de um processo de escavação de parede de diafragma. Isso foi muito utilizado aí no Rio de Janeiro, nas instalações do metrô do Rio de Janeiro, porque o nível d'água é muito alto, aí o metrô está quase no nível da praia, principalmente aquela região ali, Flamengo, Botafogo, né, aqueles locais, enquanto em São Paulo foi feito mais túneis, então foi muito colocado. As cortinas atirantadas, a gente vai fazer aqui uma parede de concreto, diferente do solo grampeado, onde a armadura aqui fazia armar o solo, tinha um bloco. Na cortina atirantada eu vou ter um plano aqui que vai tentar deslizar, que vai fazer esforço sobre essa placa de concreto, que por sua vez vai ter que resistir através dos tirantes ou através de estroncas do outro lado, tá? Se fosse o caso de uma escavação estroncada. Tá? A gente vai ver essa parte. Nós temos um comprimento livre que ultrapassa esse plano aqui, que vai escorregar, e vamos ter que segurar esse material num local mais resistente. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, diversos tipos de tirante, né? Tirante de barra, de fios, de cordoalha, autoperfurante. A gente tem aqui o comprimento livre, que o material tem que passar por essa parte, e no comprimento de ancoragem a gente tem um tubo onde tem um plásticozinho chamado manchete, que você injeta depois pressão e abre e forma esse bulbo aqui, né? Isso aqui eu botei um exemplo para a gente imaginar como é que funciona isso, que ele vai funcionar por atrito, esse material, como se a gente tivesse aqui uma bucha, tá? Uma bucha de parafuso. Essa bucha de parafuso, ela é assim, ó. Ela é aqui ela vai afinando. Quando você injeta o parafuso aqui, vai enroscar o parafuso, essa bucha vai abrir e apertar naquele buraco que você fez, tá? Aí vai ser mais ou menos isso aqui, esse exemplo, tá? À medida que você vai colocar aqui o parafuso, ela vai abrir e vai exercer esse esforço aqui do lado, né? De lá, né? Execução dos tirantes. Então, a gente faz primeiro a perfuração e instalação do elemento, né? Que vocês estão vendo o tubo com a injeção do tubo, as manchetes, né? Primeira fase da injeção das manchetes aqui, depois eu tenho uma segunda fase e tenho uma outra fase aqui para injetar manchetes para formar esse bulbo e resistir aqui à tração desse material. Tá? O processo executivo dele, geralmente, ele é feito, né, de cima para baixo, que é o mais fácil, de baixo para cima é mais complicado, onde, por exemplo, se eu tiver aqui um terreno, um morro, onde eu tenho que ter aqui, pelo projeto arquitetônico, um patamar para implantar o prédio, e tem o meu terreno vizinho aqui. Então, a primeira coisa que eu podia perguntar eu consigo fazer um corte daqui para cá direto? Provavelmente não. Tá? Então, eu teria que fazer uma contenção aqui, um corte com a declividade estável e depois uma contenção na vertical. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazendo por partes. Vou fazendo aqui a escavação, coloco o tirante, escavo outro nível,
boto outro tirante e vou assim sucessivamente, tá? Descendo e fazendo isso tanto aqui na vertical quanto na horizontal também. Aquelas damas que eu falei para vocês, tá? Então, esse é o processo. Um problema que a gente vai ter aqui é a utilização do terreno do vizinho, que é uma coisa complicada hoje, tá? Então, o terreno vizinho não é uma propriedade um terreno sem propriedade. Se não existe recursos minerais, quem tem a responsabilidade pelo terreno é o superficiário, é quem está aqui em cima, tá? Então, há necessidade de ter um acordo entre os dois para funcionar. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de cortinas, né? Aqui em Salvador, a gente sempre fazia cortina com concreto convencional. Depois que houve a retomada de túneis aqui em Salvador, que veio projetado dos túneis aí, começaram a utilizar o concreto projetado. Então, a gente não tem mais quase que nenhuma cortina aqui em Salvador com concreto convencional. Quase todos são em concretos projetados, tá? Vocês estão vendo alguns tipos aí que lá vem sendo feita de cima para baixo em pedaços. Então, faz um pedaço assim, vocês estão vendo que aqui, enquanto esse aqui já está projetando, aqui está escavando, colocando tirante, e assim sucessivamente, né? Diversos exemplos aí. Vamos partir agora para a parte de alguns problemas e soluções, tá? Esse exemplo eu tenho colocado para o pessoal, que foi o primeiro trabalho que eu fiz quando eu voltei do mestrado, que era uma área de um estacionamento de um supermercado, que houve um escorregamento dessa parte aqui, do talude. E o pessoal estava preocupado como é que ia fazer isso, já que estava num período chuvoso e tinha que recompor essa área. Aqui é muito comum isso acontecer, porque as pessoas, infelizmente, compactam o material, o aterro, e essa borda do aterro que deveria ser removida, não, eles deixam lá. E acaba a água infiltrando, encontra o material mais competente, que é a camada aqui, que foi compactada, e acaba deslizando, né? Então, é muito comum isso. Então, o que estava colocando vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui e vamos vir cá para cima, já que essa fatia aqui tinha só como objetivo ela ocupar, dar estabilidade a esse passeio aqui em cima. Aí o pessoal, de jeito nenhum, o dono não quer mais abrir mão desse, ele ganhou esse espaço e ele quer esse espaço. E aí a solução que foi pensada foi colocar aqui uma estaca-prancha, tá? Isso aqui, então foi feito, isso aqui tinha 1 metro, isso aqui para baixo, mais para baixo tinha 2,5 metros, tá? A estaca toda tinha 3,5 metros, e onde eu pensei do tipo seguinte, olha, vamos fazer aqui a escavação a cada metro, né? Fiz um furo atrás daqui a cada metro, né? De um lado do outro, colocamos uma estaca que tinha um perfil em T, tá? E imaginei a mesma coisa como uma cisterna. Vou botar aqui uma placa aqui, e à medida que essa placa, eu vou escavando aqui do lado, essa placa vai descendo, eu confino essa parte aqui de cima, dando uma estabilidade a essa parte final, e não precisando fazer mais nada nisso aqui. Tirar essa terra, jogar fora, tá? E não haveria necessidade de fazer nenhum serviço no talude, né? Essa foi a primeira obra. Aqui eu até apresentei esse exemplo também, os exemplos que eu vou apresentar aqui, apresentei anteontem lá com o Ivan e o grupo lá do grupo da BMS do núcleo de Minas Gerais, onde minha maior decepção que eu tive foi nessa placa aqui. Eu perguntei ao engenheiro, né, que era uma placa de 1 metro por 1 metro, eu perguntei ao engenheiro o seguinte, você sabe o lado que você vai colocar para a terra, que seria esse lado de cá, né, ali? Aí ele perguntou por quê? Eu digo, não, porque se você não souber o lado, eu vou ter que botar ferragem dos 2 lados, né? Ele disse, não se preocupe não, bote só uma ferragem. Eu disse, como você vai resolver? Ele disse, vou botar no meio. Pronto, aí acabou, eu disse ferragem dos 2 lados, né? Não adianta discutir com uma posição dessa, né? Aqui é aquele que eu mostrei para vocês, dos sacos, né? Isso aqui eu fiz esse projeto aqui lá para Morro de São Paulo, tá? Que não tem muita circulação de material, tudo que vai para o Morro de São Paulo tem que ser feito, transportado por barcos, não tem transporte rodoviário para lá, a ilha é isolada, tá? E aí eu pensei em botar a própria escavação que tinha aqui com os sacos e fizemos um trabalho, tá? Foi feito aqui e infelizmente a gente esqueceu aqui de um detalhe, que era amarrar entre uma linha dessa e a linha de dentro dos muros, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, que o muro tombou, não tinha uma amarração, estava uma amarração aqui nesse alinhamento longitudinal, mas no alinhamento transversal não estava alinhado, então o muro tombou. E aí a gente partiu para usar um solo envelopado ao invés de mais os sacos, né? Esse aqui é um caso interessante em Salvador, que esse muro é um muro de alvenaria de pedra, não tinha esses tirantes, tá? Foi feita então
isso aqui, ó, foi feito, o calculista disse, olha, o terreno está aqui cortado na vertical e não vou deixar esse terreno aqui, vou fazer um muro esbelto. E fez um muro de alvenaria de pedra esbelto. E depois ele resolveu, o empreiteiro resolveu encher esse muro aqui de areia. Só que o muro não foi dimensionado para areia, então o muro tombou. Tá? Então, esse muro acabou, se era para preencher com areia, ele tinha que usar os parâmetros de areia e não os parâmetros do solo competente. Tá? E aí o pessoal reconstruiu o muro e atirantou o muro. Né? Era muito mais fácil, no meu entender, era construir o muro ao contrário, inverter ele e deixar essa vertical aqui do lado para que não tivesse, né, essa situação ali. Alguns muros aqui também foram reforçados, né? Vocês estão vendo aqui o muro reforçado aqui em cima, aqui embaixo uma cortina atirantada, outro muro também. E agora, o que está sendo muito mais comum aqui em Salvador, eu acredito em diversos locais, é fazer estacas justapostas, né, ou tubulões justapostos, e à medida que você vai escavando, você vai atirantando. Então, por exemplo, aqui essa foi uma obra feita em Salvador, onde para construir naquela forma de constrói um pedaço, deixa outro sem construir, vai assim sucessivamente, ele demorava muito tempo. Então, o construtor, o projetista aqui resolveu fazer tubulões, e ele podia fazer tubulões simultâneos, né, ali um do lado do outro. Ele tinha o terreno aqui ainda na frente, e à medida que ele ia escavando esse material, ele ia atirantando. Então, vocês estão vendo aqui que esse tubulão não é nem um do lado do outro, né? Tem um intervalo entre um e outro, e ele ia atirantando, e ele conseguiu ganhar 6 meses na construção da cortina atirantada. Conseguiu avançar bastante. Né? Aqui vocês têm um caso de umas estacas justapostas e uma viga aqui, onde está apoiando os tirantes que vai estar segurando o esforço das estacas. Então, você que faz as estacas e, à medida depois, vai escavando, não precisa de ficha aqui embaixo, ou pode até botar uma ficha para compensar, né, o escoramento. Aqui são tubulões, né, um tubulão do lado do outro, que também foram feitos os tubulões e atirantando. Né? Outra situação. Então, aqui virou agora moda aqui na nossa cidade de fazer, ao invés do processo tradicional, fazer desse jeito. Tá? Essa aqui é uma outra situação, pessoal. Eu brinco sempre dizendo o seguinte, dentro daquelas soluções que eu apresentei para vocês, o que é isso aqui? Né? É uma solução de gravidade ou é uma solução esbelta? É uns pilares aqui com umas vigas e uns blocos de cimento. Tá? Esses pilares, geralmente, eles afundam aqui 1 metro, no máximo 2 metros. Né? Ele está aqui o outro está do lado de cá. Então, ele não é nenhuma solução, não é de gravidade, ele não é uma solução de embutida, porque o embutimento é muito pouco e pontual. Né? Então, eu brinco sempre, tem essa situação e essa de cá. Qual é a pior? Eu acredito que seja essa. Tá? Porque essa aqui dá uma falsa impressão que tem segurança. E essa de cá você não tem essa impressão. Então, eu prefiro ter essa situação aqui, porque as duas, se a terra resolver cair, vai cair. Né? Isso aqui não segura nada. E é muito comum na nossa cidade. Tá? Aqui é um exemplo que está sendo tomado, uma discussão muito grande está tendo na nossa cidade, que em função da não utilização do terreno vizinho, os construtores têm pensado... não, isso aqui é um outro caso, né? Um caso que teve num local onde ia se construir um prédio aqui em cima e o calculista daqui de baixo, que era a prefeitura, disse não pode porque essa cortina não foi dimensionada para isso. Tá? Então a gente disse, olha, não pode fazer nenhuma fundação superficial que vai carregar a cortina que não foi dimensionada para essa situação. Não posso fazer estacas porque eu posso quebrar um tirante desse. Então a solução que nós fizemos foi fazer tubulões, né? E se o tubulão atingisse o tirante, a gente não podia desviar, porque tinha um projeto arquitetônico e estrutural do prédio aqui de cima. Se ele atingisse o tirante no comprimento livre, a gente faria um furo aqui, botaria um tubo e deixaria um furo passante, deixando de um lado para o outro. E se ele atingisse o lado do comprimento de ancoragem, a gente limpava o tirante e incorporava ele no tubulão. O projetista aumentou a ferragem para esse esforço horizontal que ia aparecer aqui no tubulão. Aqui é uma situação que é aquele problema que eu falei para vocês da utilização do terreno vizinho. Então, muitos construtores querem jogar essa estrutura no prédio, né? Jogar essa estrutura aqui no prédio, para que o prédio, com o peso dele, ele segure esse empuxo.
Beleza isso, tá? Mas só que a gente tem que lembrar o seguinte, no momento que você faça isso, o prédio começa a mudar o seu projeto estrutural. As vigas passam a ter como funcionar como fosse estronca, né? Aqui do lado, então tenho que botar esforços horizontais para a estaca e muda bastante, tá? Aqui tem um exemplo que eu apresentei para vocês anteriormente, onde eu fui dar uma analisada nessa questão dessas contenções aqui, que estava desse jeito, em função do prédio, e aí eu perguntei ao projetista lá como é que ele estava pensando, já que as fundações estavam executando do prédio, geralmente elas eram verticais, né? Eu perguntei, vocês estão pensando em fazer essas contenções como? Ele disse, vou incorporar o prédio. Eu disse, e qual o esforço horizontal nas fundações? E a resposta que eu tive não tem. Um lado vai segurar o outro. Eu disse, e se o vizinho aqui se alguém comprar esse terreno do vizinho, derrubar esse prédiozinho aqui e fizer a mesma coisa que você fez, escavar aqui para construir subsolos aí de garagem. Ele foi estudar e o prédio ia cair se fosse feito isso, tá? Ele teve que refazer o prédio. Enquanto não sentia uma solução, encheu-os aí de saco de cimento, tá? Essa solução aqui também, o pessoal queria incorporar ao prédio a contenção, né, e fez esse corte, começou aqui a preparar as fundações, e aí o vizinho interrompeu e pediu para parar a obra para poder fazer a contenção. Tá? Nesse caso aqui, eu estava assessorando esse condomínio aqui do lado, onde tinha um prédio de 16 pavimentos, e o tubulão estava aqui a 1,5 m, mais ou menos, dessa escavação. Tá? Foi feito cortina de concreto, e o cara, no final, queria ainda incorporar, e aí houve essa ruptura aqui embaixo. E esse caso aqui eu vou citar, citei lá em Minas, vou citar aqui de novo, cito em diversos locais. Isso aqui foi no dia de um sábado de tarde, houve essa ruptura aqui embaixo, e um sábado de tarde de verão, que não tinha chovido nada, e a gente foi ver, tinha um reservatório inferior desse prédio aqui de cima, que tinha, esse reservatório inferior estava abaixo da última garagem, não tinha tampa, tinha um ladrão, o ladrão tinha um registro, o registro estava tampado, a boia prendeu, o tanque transbordou e a água saiu aqui embaixo e deslizou. Tá? Aqui é um outro caso que o projetista fez aquele muro, né, que eu falei para vocês, aí de bloco cimento com as ferragens, e como o terreno era competente, ele adotou o empuxo pequeno. Mas foi o que aconteceu, o pessoal escavou mais do que eu deveria e depois jogou o material aqui atrás, tá? Então o que aconteceu? Esse prédio caiu. Esse era um prédio que tinha 2 pavimentos para baixo, um pavimento térreo e 3 pavimentos para cima. Uma semana antes de inaugurar o prédio caiu, tá? Esse aqui é um pessoal adotando uma mistura de uma solução com a outra, né? E aí meio complicado, por isso que eu estou mostrando para vocês também. Ele pegou e botou aqui os grampos e botou os blocos terrais na frente. Mas bloco terrais não é para segurar para coisas pontuais. Então o muro caiu, né? Aqui é um outro caso que também houve uma ruptura, onde essa parte aqui da base dos blocos, ela foi dado um reforço nas fundações, então a fundação ficou, entre aspas, com um recalque bem menor do que o que aconteceu aqui atrás. Esse terreno aqui do fundo, essa pista cedeu, e essa pista cedendo, ela empurrou a geogrelha para baixo. Vocês estão vendo aqui, que o terreno ficou com as geogrelhas, o que rompeu foi o contato do bloco que ficou parado com esse material que desceu. Ele esticou e funcionou como se fosse, né, um tecido colocando. Então, vocês estão vendo aqui como ficou a situação. E aqui é um outro caso que aconteceu aqui na nossa cidade, de um viaduto importante aqui no centro de Salvador, no centro, aquela região do Iguatemi, onde houve esse abatimento aqui na saída, e é um viaduto muito importante. Fechando esse viaduto, trava a cidade bastante. E a solução que a prefeitura estava pensando inicialmente era reconstruir esse encontro. Tá? Então a gente foi avaliar, aqui do lado tinha essa brecha, eu meti uma câmera aqui nessa parte para ver como estava, e o que aconteceu aqui foi isso, né? A areia sumiu, foi embora, né? E as fitas estavam aéreas. Então a solução que a gente deu foi segurar o material através de um tirante de um lado para o outro, poderia ter colocado também um contraforte do lado de fora,
fizemos um furo aqui em cima e injetamos, e houve um consumo de 12 metros cúbicos de argamassa que preencheu esse material aqui de baixo. Aqui está um exemplo que teve também interessante na Serra do Massal. A Serra do Massal é uma ligação interessante de Vitória da Conquista para Ilhéus, um escoamento do material aqui do agronegócio do oeste da Bahia, vem muito material por aqui, tá? Nessa parte. E aqui na Serra do Massal é uma descida junto à Vitória da Conquista, que é uma descida desse zigue-zague que vocês estão vendo aqui, do zigue-zague. Vocês olhem que esse lado de cá, olha como tem bambu aqui denso, né? Nessa parte de cá, mostrando que tem muita água nesse material. Aqui está uma vista, deixa eu voltar aqui, do lado, lado oposto desse bambuzal, do outro lado, essa parte de cá, né? Foi onde caiu. Então, vocês estão vendo aqui a parte que caiu, que embaixo é uma rocha branda, né? Um material rico em mica, onde esse muro deslizou pela segunda vez. Ele deslizou a primeira vez, o pessoal reconstruiu, ele deslizou a segunda vez, né? E aqui está uma foto que, quando ele deslizou a primeira vez, o pessoal colocou aqui, ó, umas ferragenzinhas para tentar ligar o material, mas aqui funcionou quase que como sendo um cabelo. O muro não tomou conhecimento desses ferros e foi embora, tá? Vamos dar um zoom aqui nessa parte de cá, ó, onde o muro ficou, tá? Então, vocês estão vendo aqui o muro que ficou daquela parte e toda a cistosidade mergulhando no sentido favorável ao deslizamento, né? Então, ele está aqui o material, e a solução que a gente pensou foi uma solução em terra mesh, e onde o pessoal fez uma pré-avaliação e disse: ó, Luiz, não está passando contra o deslizamento. E aí eu disse: não, vamos conseguir fazer isso. E a gente fez através de um sistema de tirantes, tá? Então, esse tirante servia tanto para segurar esse material, como apertar essas camadas aqui e aumentar a resistência ao cisalhamento dessas camadas, tá? Quando essa contenção tinha menos de 6 metros de altura, era um tirante. Quando tinha mais de 6 metros de altura, tinham 2 tirantes, tá? Então, vocês estão vendo aqui, e aqui está o final da construção do material com o terra mesh, né? O gabião na frente e a tela atrás, tá? Uma outra visão, tá, do material. E chegando perto da nossa finalização aqui, que a gente tem um problema sério nas pedreiras, é que as pedreiras têm um problema sério desse estéreo aqui em cima, né? Essa parte de cá não tem problema, porque é uma rocha pouco fraturada, vamos dizer assim, quase que sã, que o corte é quase que vertical das pedreiras, mas aqui em cima tem um problema sério da construção dessas casas, e vocês estão vendo como a vegetação está densa, mostrando aqui esgotamento sanitário sendo lançado na encosta, tá? Então, a solução que tem sido utilizada muito ultimamente aqui é a limpeza, através aqui com o pessoal, né, escalando a perfuração, feita em andames, né, e sendo feita de cima para baixo, nesse processo que tem conseguido executar essas obras de contenção, que são pequenas espessuras, comparado com a altura total, mas de difícil execução. Não dava para ser uma estrutura de gravidade, porque a estrutura de gravidade teria que sair lá de baixo e, para conter, cá em cima. Nisso aqui, né, não dá para fazer, então se está utilizando bastante nessas zonas de antigas pedreiras, né? Aí tem uma visão geral delas, né, aqui é a visão acabada do local. Aqui eu venho finalizando, né, acho que está aqui faltando 2 minutos pelo meu tempo cronometrado. Uma lembrança aqui de professor Milton Vargas, né, uma pessoa que eu tive uma admiração muito grande, uma pessoa muito simples. Recebi ele uma vez aqui para fazer uma palestra no simpósio aqui da Bahia, e uma pessoa com conhecimento muito grande e uma simplicidade maior ainda. Uma pessoa que tinha uma competência muito grande e, principalmente, no final aí da sua carreira, tive mais ainda um orgulho de tê-lo conhecido pelo desenvolvimento aí da atividade de ensino de engenharia e esse outro lado da filosofia para os profissionais. Então, Fernando, devolvo aí a palavra a você e finalizo aqui essa minha apresentação, ficando à disposição para todos aí, para que possa responder alguma coisa, caso eu saiba responder. João, muito obrigado pela apresentação, excelente. Eu te parabenizo, assim como muitos daqueles que estão nos acompanhando através do chat. Iniciasse por fazer uma revisão de princípios básicos da mecânica dos solos e depois evoluindo, né, para ver como esses princípios se aplicam às soluções de problemas de estabilidade. Maravilhoso, eu sabia que nós iríamos aprender muito na noite de hoje. O professor Alberto Saião
ele te parabeniza pela escolha do tema, né, em função das chuvas recentes. E aí eu pego uma carona na minha prerrogativa de moderador e te faria a primeira pergunta sobre mudanças climáticas. São uma realidade? Em que sentido elas impactam novos projetos e a estabilidade de projetos existentes? Fernando, eu acredito, né, nós estamos vivendo uma época mesmo diferente, né? Tem um pouco de dúvida, Fernando, até dessa questão de mudanças climáticas, assim, no ponto que eu acho que é um ciclo que acontece na natureza, senão a gente não teria necessidade de estar estudando período de recorrência de chuvas, né? Porque as chuvas seriam sempre maiores daqui para frente. Mas acho que está tendo uma concentração maior, né? A gente não pode ver isso, talvez ela seja umas chuvas não tão coerentes para o nosso período que nós vivemos hoje, mas na vida aí geológica do material, eu acredito que tenha tido chuvas bem maiores do que essa. Até me lembro quando eu tive naqueles escorregamentos do Rio de Janeiro, lá na Baixada, ou da região serrana do Rio de Janeiro, e como eu vi o transporte de matéria orgânica, aí eu lembrei por que tinha aquelas camadas espessas de matéria orgânica na Baixada Fluminense, né? Muito em função do material orgânico que descia de lá. Mas acho que nós temos que repensar, né? Temos que pensar a respeito disso aí, não é querendo modificar um ponto, mas eu acho que a gente tem que adequar a nossa situação para o que nós estamos vivendo, que cada dia mais. A gente está vendo aí, está ficando cada dia mais frequente, né? Que no sul da Bahia não era comum chover no final do ano. No final do ano passado choveu muito. A gente ouvia muito falar de chuvas no final do ano no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, era tradicional no período de Natal, sempre estava vendo isso, mas na Bahia não era tanto assim. E esse ano, de novo, nós estamos tendo problema no extremo sul da Bahia, no sul da Bahia, Ilhéus, né? Teixeira de Freitas, Eunápolis, aquelas regiões todas de lá, que merece uma reavaliação, principalmente nas obras de drenagem, né? A gente teve muito problema de ruptura de barragens, Fernando, principalmente barragens de pequenos fazendeiros, que não foram dimensionadas para isso. Mas eu acredito que temos que readequar, temos que pensar, né, nessas questões dessas mudanças que estão existindo atualmente. Perfeito. Extremamente interessante. Aproveitaria para convidar as pessoas a enviar perguntas. O professor Alberto saiu de novo às 20h05. Ele encaminhou uma pergunta solicitando alguns comentários. Lisão, comentar sobre estaca-prancha Cotó sem ficha e o concreto projetado, solo grampeado sem grampo, o Gel Caruru em 16 de dezembro. Tu vai ter que explicar para a gente. Pronto. Olha só, essa é uma brincadeira que eu faço, né, dizendo para mostrar que você pode imaginar que uma cortina tirantada ou uma escavação estroncada pode ser pensado inicialmente como uma estaca-prancha que eu vou apoiando e ela vai ficando sem ficha. Então, por isso que eu chamo de sobrenome, eu boto o nome de uma estaca-prancha Cotó, né? Aí Saião goza comigo com essa nomenclatura. Mas essa é para mostrar que cada vez que a gente bota um nível de escoramento, nós necessitamos de menos ficha, até o ponto de não precisar nenhuma. A solução essa questão do solo grampeado sem grampo foi um seminário que teve no Rio de Janeiro de solo grampeado, onde o pessoal falava lá, mas eu faço o grampo com proteção, outro eu faço sem proteção, outro eu boto, dobro o ferro e coloco uma malha, outro eu faço com face verde. E começou todo mundo a fazer isso. Eu digo, olha, na Bahia a gente faz solo grampeado sem grampo. O que estava brincando era o seguinte, é que muitas vezes, só em você proteger e evitar que a água entre, você consegue dar estabilidade. Então, a gente não tem certeza se o grampo está funcionando muito bem com aquelas obras de proteção e drenagem. Então, foi essa brincadeira que eu fiz aí pro pessoal, dizendo que a gente aqui fazia o solo grampeado sem grampo, né? Que era só o revestimento do talude e drenagem, não botando grampo, porque não sabia nem se o grampo funcionava ou não, naqueles solos grampeados. E o Gel Caruru é o evento que a BMS da Bahia faz aqui no final do ano, né? Que é um caruru, né, onde eu vou ter também a honra de fazer uma palestra. Eles me convidaram aí para fazer uma palestra, palestra Hernani Sobral.
né? E como a palestra Hernani Sobral, Hernani Sobral é o nosso, que a gente chama nosso avô, né? Foi quem trouxe a mecânica dos solos aqui para a Bahia, apesar dele trabalhar em concreto, em argamassa, né, em cimento, o forte doutor Hernani Sobral, mais da ABCP, ele visualizou em professor Moacir Schwab, que a gente considera o nosso pai da geotecnia baiana, e que trabalhou com a parte de Massapê. Ele fez um grande trabalho, ele fez uma livre docência dele com Massapê, há muito tempo atrás, e aí eu vou trabalhar com solos de Massapê. Vou fazer uma apresentação sobre esse problema de Massapê, que a gente estuda pouco, Fernando, Massapê aqui na Bahia, né? É uma coisa típica, e os solos expansivos não está só na Bahia, a gente tem visto que tem solos expansivos em diversos locais, e os conceitos são bem diferentes do tratamento deles, né? Então, vai ter esse Geo Caruru, vão ter 2 palestras, e depois vou fazer a palestra Hernani Sobral, que a gente considera aqui na Bahia, como eu falei para vocês, o Hernani Sobral é o nosso avô, o Moacir Schwab é o nosso pai, o irmão mais velho é o professor Erundino, e depois vem os irmãos aí, quase tudo no mesmo top, né? Luiz Aníbal, Evangelista, Geraldo Sobral, Sandro, né? João Carlos, e diversos outros, Paulo Gustavo, Miriam, Luciene, né? Aí esses já são mais filhos nossos, né? Luciene, Sandro e Paulo Gustavo, e Miriam já mais filhos nossos, aí já os bisnetos aí do doutor Hernani. A lista é grande, de notáveis colegas baianos. Na verdade, concordo contigo no aspecto de que, de fato, a ocorrência de solos expansivos, bem como solos colapsíveis, são extensivas ao longo do território nacional. Há que se ter cuidado com isso. O Rubem José Ramos Cárdia, às 20h12, fez uma pergunta. Na verdade, ele começa dizendo que já viu obstruções em Barbacãs por animais aves na saída de tubos e também nas raízes de vegetação. Esse é o primeiro comentário. Esse foi feito às 20h11. E às 20h12, ele faz um segundo comentário, que é usar terra armada em um abraço de pontes, as tiras ficam ligadas diretamente de uma face à outra, presas nas escamas, uma segurando a outra, ou ficam soltas. Lógico que depende da distância. Poderia comentar? Sim, sim. O primeiro que ele falou, Rubem, eu já vi tudo em Barbacã, tá? Menos água. Já vi raiz, já vi animais, já vi tudo, e poucos com água, tá? Por incrível que pareça, o único que eu tive notícias de água, saía água, e o síndico ficou chateado, e o novo síndico resolveu tampar os barbacãs da garagem, e o muro caiu, né? Então, eu confesso contigo, realmente, eu acho que a gente não faz os barbacãs de formas adequadas, tá? Acho que só botar aquele tubinho, muitas vezes quando sai do outro lado, viu? Tem muitas vezes que analisei tubos aí que ele só é para enganar fiscal, ele não sai do outro lado, tá? E os que saem, bota aquele saquinho naquela ponta e não tem uma drenagem. Aí eu aconselho mais, se não dá para fazer o dreno vertical ali, o inclinado, é difícil, é verdade, é difícil de executar, né? Então acho que o melhor processo é fazer como se faz em barragem. Compacta a camada, depois vem, escava e joga areia dentro. Se isso é difícil, pelo menos você bota uma camada de areia no nível dos argolheiros, já ajuda bastante. Então, cada nível de argolheiro aquela, você bota uma camada de areia para que a água que venha percolar passe e saia pelos agulheiros, tá? Agora, aquele saquinho na ponta, para mim, não funciona. Tá? Essa questão que você falou das escamas, a informação que eu tenho, né, é que não existe essa ligação de um lado com o outro. Elas são sempre as fitas separadas, mesmo que ela chegue do outro lado, mas você faz com elas separadas, tá? No caso da terra armada, elas são feitas isoladas. Eu não vi ainda nenhuma que tivesse um lado junto com o outro. Pode ser até que tenha, Rubem, mas eu não vi ainda, tá? Ok. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta a mais para ti, Luizão, a respeito de, vem chamando a linda cidade de Salvador, da nossa cidade, né? E a gente fica morrendo de inveja, de ciúmes por não estar nessa cidade linda. Na solução dessas
contenções ou dessas escavações em terreno natural, qual é a investigação geotécnica mínima que tu recomendas ou acha necessário? E acoplado a isso, eventual instalação de pesômetros ou de pesômetro para ter uma ideia de nível d'água. O que tu recomenda como requisitos mínimos para fazer um projeto dessa natureza? Fernando, olha só, tirando a topografia que a gente tem que fazer de qualquer jeito, né, para poder colocar, eu acredito que sondagem é o primeiro ponto para você fazer, para ter uma noção de qual a distribuição que você tem de material, tem um conhecimento maior, né, da parte do subsolo que você está. Após fazer as sondagens, aí tem uma confusão grande, né? A norma brasileira diz o seguinte, de sondagem, que você só pode fazer circulação de água quando encontrar água. Aqui o pessoal faz desde o início, vai lavando desde o início. Isso, por um lado, é bom, porque você umidifica o solo. Se você faz ele seco, ou na umidade natural, ele vai dar uma resistência maior, né, do que num período que fosse chuvoso. Então, eu acho que, apesar de não seguir a norma, eu acho que as pessoas estão fazendo uma coisa até que é boa, porque ele está umedecendo o material e, com isso, determinando o índice de resistência à penetração de um material mais úmido do que ele está. Tá? Então, acho que isso é uma boa tomada, e depois disso você localizar pontos para que você possa coletar amostras que sejam representativas daquele material para fazer os ensaios. Né? Então, eu costumo fazer muito mais, devido à dificuldade de fazer ensaios triaxiais, fazer ensaios de cisalhamento direto. E aí costumo fazer aqui esses ensaios de cisalhamento direto na umidade natural e inundado, para verificar a influência. Apesar que o dimensionamento do talude eu faço com solo saturado, mas aí eu tenho uma noção de o solo não saturado, como é que eu posso colocar, já que a gente não tem ainda uma base para praticar ainda com solo não saturado, né, levando em consideração a sucção, que ela varia em diversas épocas do ano. Então, eu faço só para ter uma ideia, né, e trabalho sempre com solo saturado. Perfeito, perfeito. Excelente. Agora, Fernando, é uma coisa interessante, sabe, que eu vejo muito aqui, como fui responsável pelo laboratório de geotecnia durante muito tempo, e que eu vejo muito pessoal desenvolvendo uns projetos do tipo de uma forma inadequada. Por exemplo, os blocos são tirados de camadas superficiais, tira um metro mais ou menos, limpa aquilo ali e retira a amostra antes da sondagem. Então, eu acho que isso não adianta muita coisa, entendeu? Você está tirando no escuro, né? Pegando uma amostra que você não sabe se ela é representativa ou não. Se os parâmetros estiverem abaixo dos outros parâmetros, menos mal, né? Que você vai estar a favor da segurança. Mas se ele tiver um solo muito mais resistente, comparado como um todo, você pode estar fazendo coisas aí subdimensionadas. Perfeito, perfeito. Excelente resposta. Só mais um detalhe, Fernando, você me perguntou do piezômetro, tá? Eu não costumo instalar aqui em Salvador, pelo seguinte, o nível d'água aqui está muito baixo, abaixo do nível do terreno de baixo. Então, eles não marcariam nada, entendeu? Então, diferente de outros locais onde você tem um nível de água elevado, que era bom você aproveitar o furo de sondagem para fazer um piezômetro, e se não puder fazer um piezômetro, fazer um medidor de nível de água, né? Poderia ser uma coisa bem interessante também, mas no nosso caso, ele não funciona porque o nível d'água está sempre abaixo, né, do terreno da parte inferior. Perfeito, perfeito. Obrigado. Nós temos tempo para mais algumas perguntas, vou fazer mais 3 perguntas para ti. A primeira delas é do colega Biricilas, que veio às 20h17. Ele te pede para falar um pouco sobre a importância de solo grampeado na injeção com pressão, comparando com grampo não injetado. Olha, o Biricilas, meu professor, viu, eu assisti uma palestra dele lá no Cobranseg, né? E eu acho que é importante o Biricilas aí, mas há uma briga muito grande, né, nessa questão de injeção. Eu acho que a gente precisa amadurecer mais. Antigamente as pessoas faziam sem injeções, começaram a fazer com injeções. Agora estão fazendo em alguns locais sem injeção de novo, né? Mas eu particularmente prefiro colocar a injeção, né? Fazer a da bainha e depois injetar mais
pelo menos 1 ou 2 vezes, comparado com material não injetado, tá? Eu acho que você melhora a situação do grampo, aquilo ali, do que simplesmente colocar a bainha por gravidade, tá? Ok. O colega Wilson, às 20h17 também, encaminha uma pergunta para ti, te parabeniza em primeiro lugar, e a BNS, e pergunta se poderias comentar sobre a contribuição e importância da investigação geotécnica nos projetos de contenção. Era algo que eu adereçava também numa pergunta anterior, mas aqui está bem formulado. Winston, eu acho que você fazer um projeto de contenção sem investigação geotécnica é como você passar um remédio para o paciente sem analisar o paciente, tá? Então, você vai dar um remédio muito pesado para aquilo ali. Ou senão vai ser irresponsável de fazer algumas coisas, né? Então, eu acho fundamental uma investigação geotécnica bem feita, tá? Porque tem muita investigação geotécnica mal feita. Eu peguei outro dia, não por causa de contenções, mas por uma barragem de um trabalho que estava fazendo no oeste da Bahia, o cara me fez 3 sondagens em 4 horas, de 15 metros de profundidade. Eu digo, como você faz? Né? Aí o cara volta lá, o solo é homogêneo, o cara botou o amostrador e saiu batendo até o final. Como é que eu vou encontrar solo diferente se o amostrador começou e terminou no mesmo furo? Né? Então a gente vê muita coisa mal feita, a gente precisa trabalhar. Eu sei que tem um trabalho da BMS, né, Fernando? Você estava trabalhando aí, acho que com o Ciane também, com material de sondagens, de investigação. Nós precisamos trabalhar muito, porque tem muita gente fazendo sondagens aí de qualquer jeito, tá? E aí as pessoas acreditam naquilo e fazem projetos. Então é uma coisa, por exemplo, bico de amostrador amassado, né, um material aqui muito pedregulhoso, então quebra muito fácil o bico, o cara aproveita o bico e vai batendo. Aí você tem um material que a princípio é resistente, depois você vai procurar e cadê aquele material resistente? Não tem, né? Então acho que a investigação é fundamental, né? Uma investigação bem feita. Eu prefiro fazer uma investigação mais enxuta de qualidade do que muitas de sem qualidade, né? Porque eu acho que não adianta nada. A gente ficar num ponto de fazer investigação ruim, é melhor não fazer, tá? E não fazer investigação geotécnica é melhor não fazer a obra, tá? A não ser que você use um antibiótico muito forte para o seu paciente, seu cliente pagar, né? O que não é engenharia. Acho que isso não é engenharia. Esse é um problema que perspassa todas as áreas da geotecnia, né? E é preciso colocar rastreabilidade, confiabilidade e armazenamento adequado dos dados que são produzidos na investigação geotécnica para dar suporte aos projetos, inteiramente de acordo. Tem uma outra pergunta do colega Paulo Ferretti, às 20h20. Dada a importância de drenagem nas contenções, como bem evidenciado na tua apresentação, como analisa o uso e aplicação de muros com face drenante como gabiões e terra-mesh? Paulo, eu acho uma maravilha, tá? Porque você não precisa se preocupar com aqueles agulheiros que eu falei para você. O muro é totalmente drenante. A minha preocupação maior é quanto à questão do geotexto que você bota atrás desse material, quando você não avalia o solo que está atrás. Eu vejo muita gente colocar a especificação do geotexto com a gramatura de tanto, independente do solo que você tem. Então, eu já tive alguns casos aqui onde o solo tinha uma granometria aberta e a percolação de água acabou depositando no geotexto, que formou uma lâmina, uma manteiga naquele lugar, e o muro caiu. E o pessoal disse, o muro caiu, a culpa foi do geotexto. Não, a culpa não foi do geotexto. O geotexto atingiu bem a função dele, que era filtrar o material, não deixar as partículas transportar. Agora, não se avaliou a granulometria do solo que estava sendo contido. E eu acho que isso deveria ser uma obrigação nossa, de todo mundo fazer, e não especificar o geotexto simplesmente por gramatura. Agora, acho boas soluções, viu? Acho boas soluções. O único inconveniente que eu vejo, Paulo, é a questão de deixar isso exposto, porque às vezes num local onde não tem pedra, o pessoal rouba para poder fazer fundação de casa, tá? Então esse é um problema que a gente tem. Às vezes a gente necessita chapiscar o material, tirando essa parte importante dele como elemento drenante, mas para esconder as pedras que estão ali dentro. Luizão, eu disse que eram as últimas perguntas, mas elas continuam chegando. Então vou abusar da tua boa vontade. Tá? Pronto, estou à sua disposição, Fernando.
Vamos lá, pergunta do colega Camapum, às 20h25. O pessoal realmente está curtindo. Tem sido analisada e considerada a alteração do solo em função das misturas de cimento introduzidas e que terminam com o tempo afetando a capacidade de suporte do tirante ou grampo? Não tenho notícia, Camapum, né? Não tenho notícia disso, tá? Eu tenho feito muitas vezes uma parte de utilização do solo cimento, tá? Um solo misturado com cimento para melhorar as propriedades do material do reaterro, fazendo contenções mais esbeltas, tá? Mas essa questão da capacidade de suporte do tirante ou do grampo, não tenho tido muita informação disso aí. Pode ser que tenha, mas eu desconheço essa informação, né? Até lá, na reunião que nós tivemos lá em Minas, o pessoal estava fazendo uma pergunta, que eu acho que é importante isso, até o Aníbal Coelho, quando estava aqui na prefeitura, me fez uma pergunta: como é que estão nossos tirantes, a vida útil dos nossos tirantes? Isso porque ele pegou um viaduto que era protendido e o cabo foi embora. O cabo de proteção foi embora, né? Ele se num viaduto está assim, imagine no solo. Então, acho que a gente tem necessidade de fazer uma avaliação, né? Tivemos oportunidade aqui em Salvador em alguns tirantes que foram exumados, porque foram feitas algumas obras, e, para minha surpresa, o comportamento estava muito bom. O maior problema é perto da cabeça, né? Ali naquele ponto, perto da cabeça. Então, a gente tem que pensar, eu falo sempre de uma outra coisa, Fernando, aqui, por exemplo, Centro de Convenções de Salvador, eu fui fazer uma avaliação quando eu estava lá no CREA com o pessoal e observamos o seguinte, é que o local onde aconteceu o problema era difícil fazer a manutenção. Então, a gente tem que pensar também, quando a gente está fazendo os tirantes, será que não valeria a pena a gente fazer uma verificação da proteção com o tempo, ou alguma outra investigação? Do jeito que alguns tirantes são feitos, você tem que fazer uma verdadeira obra de arte para poder voltar a pescar a cabeça do tirante, né? Então, acho que poderíamos voltar a pensar em alguma coisa para deixar com alguma folga, para, no caso futuro, de precisar fazer uma prova de carga no tirante para verificar se está tendo uma perda de proteção ou ganho de proteção, né? Fosse adequado. E o que eu observo muito na engenharia é que as pessoas esquecem do processo de manutenção. Perfeito, perfeito. Luizão, eu tenho uma última pergunta do Fred Falcone, querido amigo Fred Falcone, meu colega de diretoria da BNS, feita às 20h26. E é interessante porque ele está introduzindo um tema que, um aspecto do tema que não foi exaurido por ti. Poderia comentar um pouco sobre instrumentação em contenções? Isso, eu acho que é importante essa questão, Fred. Não coloquei assim porque achei que ficaria daria muito mais do que uma hora que eu tinha planejado aí, pelo que tinha na informação Mas eu acho muito importante, viu, Fred? Então, eu tenho usado muito aqui a parte de inclinômetro, né? Marcos, e como falei para Fernando ali antes, o medidor de nível de água, o pesômetro, nem tanto, porque o nível está muito abaixo, no nosso caso, né? Mas se for o caso do Rio de Janeiro, outros lugares onde o nível de água é elevado, vale a pena botar piezômetros, acho que é importante. Tenho usado muito também drone para fazer um levantamento e verificar algumas imagens aéreas, e ainda faço um processamento de imagem para tentar achar uma topografia disso, para ver se eu consigo enxergar alguma coisa diferente. Não que ele tenha qualidade e nem precisão para isso, né? Mas tenho usado muito essa questão de drone para poder fazer essas avaliações. Então, basicamente, são marcos superficiais, né, inclinômetros e piezômetros. Perfeito, perfeito. Luizão, muito obrigado. Eu comecei te chamando de Luiz Edmundo e terminei chamando de Luizão. Eu não sei se é delicadeza ou é carinho, mas, enfim, eu estava pensando no que dizer agora nesse fechamento e vi o comentário da Ana Laura às 20h21. Então, eu vou pegar uma carona da Ana Laura, que diz o seguinte: meu querido Luizão, belíssima palestra, Milton Vargas, parabéns. Foi uma belíssima palestra, foi um prazer estar contigo. A gente sempre tem muitos aprendizados da maneira aberta, franca, direta e consistente do ponto de vista teórico de como tu aborda esses problemas.
Se a palestra foi interessante, as respostas foram ainda mais, muito consistentes. São dúvidas que a gente tem e que, em momentos como esse, oportuniza o debate e nos ajuda a entender melhor a geotecnia. Eu te agradeço muitíssimo. Todos aqueles que tiveram o privilégio de entregar, de dar essa palestra antes, estão em muito boa companhia. Parabéns. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos. Não é o último evento da BMS esse ano, nós ainda temos dois eventos. No começo da semana que vem, no começo da semana subsequente, não, no começo da semana que vem, dia 12 e 13, um webinar que vai ser realizado entre o Brasil e o Reino Unido, discutindo a questão de empilhamento drenado de rejeitos, que é um tema importante hoje para a realidade, para a economia e para a engenharia brasileira. Então vai ser abordado por especialistas dos dois países. E um último evento na semana do dia 18, que se inicia no dia 18, que tem a presença de sócios corporativos da BMS. Eu convido a vocês para continuar acompanhando essas atividades que são promovidas pela nossa associação. Agradeço novamente a presença de todos. Boa noite, Ilusão, mais uma vez. Muito obrigado.